Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 21 de junho de 2019, está no ar mais uma edição do programa Notícias de Frente. Hoje, especial, temos entrevista e o nosso convidado de hoje é o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Lúdio Cabral. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, deputado Lúdio Cabral. Bom dia, Lúcio. E bom dia, telespectador. Bom dia, deputado Lúdio. Bom dia, Nayara, professor Lorenberg. E bom dia também a você que nos honra com a sua companhia. Então, vamos começar com o deputado falando de greve da educação estadual, que foi deflagrada no dia 27. Está próximo de completar um mês esta greve, deputado. E a gente sabe que o senhor vem aí engrossando as articulações junto com o governo do estado. O senhor recentemente, diante das últimas notícias, como de que a Secretaria de Fazenda vai bloquear os 30% da receita do Sintep, isso para pagar depois o transporte dos alunos quando as aulas forem repostas, o senhor também se manifestou dizendo que o governo do estado está dando uma banana para o servidor em greve. É esse o seu entendimento da atual situação e desse posicionamento do governo do estado? Sim, Nayara, infelizmente, o comportamento do governador e do governo tem sido muito arbitrário, muito autoritário, porque cortou o salário dos trabalhadores da educação já nos primeiros dias da greve. Tradicionalmente, a folha salarial ela é elaborada com base na frequência do mês anterior. Então, dentro do mesmo mês, ele já fez questão de cortar para que os trabalhadores já recebessem o salário de maio com um corte de 4 dias, isso como uma estratégia para tentar desmobilizar o movimento. Depois, essa ação judicial para determinar bloqueio de recursos do Sintep por custeio do transporte escolar na reposição das aulas, é outra medida absolutamente desnecessária e contraditória ao mesmo tempo, porque afirma que haverá reposição, portanto não teria sentido a existência do corte de salários. E um comportamento no diálogo com os professores, com os trabalhadores da educação, de dizer que não vai atender o centro das reivindicações que estão sendo apresentadas na pauta salarial, que trata do cumprimento de uma lei que entrou em vigor no ano de 2013, que foi resultado de uma greve que já durou 60 dias, e essa lei foi construída numa mediação que envolveu o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, o Tribunal de Justiça e o sindicato, para que ao longo de 10 anos os trabalhadores alcançassem uma recomposição progressiva da sua remuneração para equiparar o salário dos trabalhadores da educação à média dos salários dos servidores públicos estaduais. Porque em 2013, por incrível que pareça, o salário dos professores era o menor salário dentre os servidores públicos estaduais. Daí a Lei 510/2013, para em 10 anos dobrar o poder de compra para equilibrar a remuneração dos trabalhadores da educação aos demais servidores públicos. Ela foi cumprida durante 5 anos, 2014, 2015, 16, 17 e 18, e agora, esse ano, o governador Mauro Mendes não quer cumpri-la. E não apresenta nenhuma proposta alternativa. Alega que há dificuldades financeiras, mas não apresenta nenhuma proposta alternativa. A greve já vai completar um mês, com prejuízo severo para as 380 mil famílias que têm filhos nas escolas estaduais e para as 40 mil famílias de trabalhadores da educação que correm o risco, por exemplo, de durante o mês de junho não ter salário, ou seja, de ficar o mês inteiro sem salário. Deputado, o que o senhor coloca aí, o que o senhor colocou até aqui, respondendo ao questionamento feito pela Nayara, é o posicionamento do Sintep, da categoria que está em greve, servidores e professores. Agora, do outro lado, tem a argumentação do governo. O governo diz que, em função da situação financeira que o Estado vive, ele não teria condições de atender as reivindicações. O governo coloca também que tem aí um impedimento de ordem legal, pelo fato de já estar estourado aí, e bastante o limite de responsabilidade fiscal. O senhor falou em proposta alternativa que o governo não tem feito. Agora, o que o governo diz é o seguinte: olha, não tem como fazer proposta porque não tem como pagar. E aí? Como resolver esse impasse? Bom, na minha leitura tem como pagar, Lúcio.
porque essa questão do limite da lei de responsabilidade fiscal, existe um limite previsto na lei, de 60% no Estado como um todo, de 49% no Poder Executivo, mas existe diferenças na forma de calcular esse limite. O Estado de Mato Grosso, a cada 4 meses, é elaborado um relatório de gestão fiscal para medir o alcance desses limites. Até o segundo quadrimestre de 2018, Mato Grosso gastava 47% da receita corrente líquida com o pessoal no Poder Executivo. Porque o tribunal, 2%. Isso é porque o Tribunal de Contas tinha feito adotava um critério, aquela gentileza no governo Pedro Taques, retirou o imposto de renda do cálculo dos gastos com os servidores. Aí a Secretaria do Tesouro Nacional avisou o seguinte, falou, olha, isso não pode ser feito, tem que mudar. Aí o Tribunal de Contas mudou. E resultou no quê? Resultou no estouro do limite da lei de responsabilidade fiscal. Na verdade, Lúcio, essa mudança do critério que o Tribunal de Contas adotou foi muito já produto da articulação do atual governo, porque o relatório de contas do terceiro quadrimestre, quando aí vem com o limite de 57%, já foi feito com essa mudança no cálculo. Porque o que aconteceu? O imposto de renda retido na fonte dos servidores públicos, que representa 1 bilhão e 200 milhões de reais, até o segundo quadrimestre, era considerado como receita pelo Tribunal de Contas do Estado, respeitando uma decisão judicial do TJ a uma ação do próprio Sintep, à época conduzido pelo professor Júlio César, que infelizmente faleceu num acidente em trabalho sindical no ano passado, ao lado da ex-presidente do Sintep, a Jocilene Barbosa, uma ação judicial que determinava que o Estado colocasse o imposto de renda retido na fonte como receita e não como despesa. O que o governo fez agora foi tirar o imposto de renda do denominador da fração e colocar no numerador. Lá no Tribunal de Contas. Então, deixa eu ver se eu entendi bem a colocação que o senhor acabou de fazer. O Tribunal de Contas, então, ele serve o governante de plantão. Aí ele atendeu o governador Pedro Taques, tirando o cálculo do imposto de renda dos gastos com o funcionalismo. Aí, como isso não interessava ao governador Mauro Mendes, o Tribunal de Contas incluiu de novo o cálculo do imposto de renda. É por aí ou não? É uma interpretação possível a partir de uma leitura inteligente, como a sua leitura de jornalista, que é inclusive ácido na leitura da realidade. Não quero fazer esse tipo de juízo, mas há um outro problema que por exemplo, o Tribunal de Contas tem feito ao analisar as contas do Estado, considerando, por exemplo, as despesas com o NEMAT como despesa da educação básica, porque existe aquele mínimo de 25%, que em Mato Grosso, na Constituição, era 35%, que foi aprovado uma emenda constitucional do deputado Wilson Santos na legislatura passada, para cada ano incrementar 0,5% para em 20 anos, na verdade, se chegar aos 35%, hoje o limite é 27%, o Estado utiliza os gastos com o NEMAT para colocar nos gastos da educação básica para alcançar esse limite mínimo. E o Tribunal de Contas tem acatado essa manobra contábil que o Estado fez. Mas o fato é que o limite da lei de responsabilidade fiscal é uma questão do critério que é adotado como cálculo, para ser respeitado ou não. Havia um critério anterior, que dizia que era 47%, há um critério agora que diz que é 57%. E esse critério variou independente daquilo que está previsto na lei. O que não mudou é a Lei 510 de 2013. É uma lei que está em vigência hoje, que diz que no mês de maio os trabalhadores da educação deveriam ter recebido um reajuste de 7,69%, que dá um impacto de 128 milhões na folha do Estado em 2019. Eu analisei com bastante profundidade o relatório já do primeiro quadrimestre de gestão fiscal do Estado, de 2019, de janeiro a abril. A arrecadação de ICMS aumentou 230 milhões de reais. A arrecadação de FETAB aumentou 270 milhões de reais, isso de aumento. Os dois juntos dá 500 milhões de reais. Se eu projetar
o primeiro quadrimestre para o restante do ano, nós teríamos um incremento de 1 bilhão e 500 milhões de reais na arrecadação do Estado, só com ICMS e com FETAB. O impacto da Lei 510 em 2019 é de 128 milhões, menos de 10% disso. E eu estou falando caso o governo atendesse integralmente o que está na lei desde o mês de maio. O que eu estou defendendo é que, em razão do argumento que o governo tem das dificuldades financeiras, que apresente uma proposta alternativa para, por exemplo, escalonar, parcelar ao longo de um ano esse reajuste de 7,69% como uma alternativa, já que o governo alega dificuldade financeira, para a gente tentar encontrar um meio termo entre aquilo que os trabalhadores da educação reivindicam, que está na lei, e aquilo que o governo está dizendo até agora, que não tem recurso para pagar. Nós precisamos encontrar um meio termo para que a greve se encerre. E hoje, os trabalhadores da educação estão dispostos ao diálogo e a acolher e analisar uma proposta alternativa. Segunda-feira, agora, dia 24, tem outra assembleia. Na quarta, ao longo da semana, os trabalhadores nós fizemos uma audiência pública na segunda-feira, conduzida pela Comissão de Educação, pelo deputado Thiago Silva, na Assembleia Legislativa. Assim, centenas de professores, trabalhadores participaram da audiência. Na terça, mobilizados lá na própria Assembleia, acompanhando as sessões. Na quarta, a mesma coisa. Nós produzimos um esforço de mediação, fomos ao Procurador-Geral de Justiça, o Dr. José Antônio Borges, para que participasse do processo de mediação com o governador. O presidente da Assembleia também, Eduardo Botelho, também assumiu esse compromisso. E a gente tem a expectativa de até segunda-feira que o governo recue um pouco e apresente alguma proposta objetiva para a pauta salarial, para que a greve se encerre. Porque hoje, assim, as 380 mil famílias estão prejudicadas, porque os filhos não estão tendo aula, 40 mil famílias de trabalhadores da educação também prejudicados, com corte de ponto, com ameaças diárias, os contratados, então, que são contratados temporários, que são quase metade, com ameaça de demissão. A perspectiva de, no salário de junho, não receber nenhum real. Imagina 40 mil famílias sem salário no mês de junho, se o governo insistir nessa postura de manter o corte de salário. Nós temos que encontrar uma solução para isso, para evitar todos esses problemas, que é ruim para todo mundo. Deputado, o senhor falou a questão do corte de ponto, mas há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2016, decisão do Supremo de cortar, de aplicar os cortes. O governo tem justificado os cortes que ele vem realizando. O não corte não é simplesmente contrapor uma decisão do Supremo Tribunal Federal? E uma segunda pergunta. O senhor falou agora há pouco do crescimento do FETAB, mas o FETAB é uma verba carimbada. Ele não vai poder tirar o dinheiro do FETAB para poder bancar o custo do reajuste, que é legítimo, que é de direito, de 7,69 para os professores. Bom, primeiro, em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, tem duas questões. Primeiro, ela vale quando o governo está respaldado pela lei. Quando o governo descumpre uma lei, ela deixa de ter validade. Está muito claro na decisão. Quando o governo comete algum ato que seja ilícito, que não esteja contemplado na lei, não há a razão para o corte de salário. O que há de mudança agora é que o sindicato tem que ingressar na justiça para assegurar a legalidade da greve. Segundo, os trabalhadores da educação têm uma característica diferente de todos os outros trabalhadores, porque existe uma regra legal que é do cumprimento de 200 dias letivos para o ano. Superada a greve, esses dias terão que ser repostos, as aulas terão que ser repostas. Portanto, não faz sentido o corte de salário em greve da educação, porque o corte de salário diz o seguinte: os trabalhadores então não irão completar os 200 dias letivos e o ano letivo prosseguirá no ano seguinte, já que houve o corte de ponto. Então, essas duas razões.
O governo está cometendo uma ilegalidade hoje, ele não está cumprindo uma lei estadual, que é a lei que assegura que já no salário de maio os trabalhadores da educação teriam um reajuste de 7,69%. Agora, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, se o governo não corta o ponto, ele estaria pagando o salário de quem não está trabalhando. Aí não seria uma ilegalidade? E o trabalhador ao repor os dias não trabalhados, ele voltaria a receber o salário dele. Aí estaria sendo praticada a legalidade? Bom, a legalidade, assim, há um conflito de normas nessa questão também. Inclusive, no diálogo com o Procurador-Geral de Justiça, ele se posicionou identificando a existência de um conflito de leis que muito provavelmente terão que ser tratadas no âmbito do judiciário. O judiciário tratará disso. A leitura que eu estou fazendo, mais do que a leitura da legalidade, porque lei por lei, os dois lados têm leis para defender a sua posição. O que eu estou buscando é uma leitura do bom senso. Não tem sentido uma greve se estender para além, porque assim, mesmo que haja reposição, é consenso também que há prejuízo, mesmo havendo reposição. Porque as aulas vão ter que acontecer dia de sábado, dia de feriado, vão ter que estender no período de final de ano. Então, de qualquer forma, há prejuízo. Então, quanto mais breve for a greve, melhor para todos. Então, por isso é que o esforço do meu posicionamento é na busca de bom senso. O governo precisa apresentar uma proposta aos trabalhadores da educação para contemplar, mesmo que parcialmente, a questão. Bom, a última questão que o professor Lorenberg fez foi em relação ao FETAB. Uma parte dos recursos do FETAB é carimbada, que são 30% destinados à infraestrutura. A outra parte, ela é utilizada para o custeio das despesas gerais do Estado, portanto, entra nas receitas que vão para pagamento de pessoal. E dentro desses 70%, os recursos poderiam ser utilizados para pagar o reajuste dos servidores. Agora, deputado, da educação. A gente falava do corte dos pontos, agora falando do Sintep, dos professores, dos trabalhadores que aderiram ao movimento e que não querem mais, querem voltar a trabalhar. A gente vem recebendo algumas manifestações, desculpa, aqui no Grupo Gazeta, de professores que optaram por voltar a trabalhar, por deixar a greve, mas estão se sentindo coagidos para deixar esta greve. A gente também passou aqui no jornal, no A Notícia de Frente, uma fala do professor Valdeir, que é o presidente do Sintep, dizendo que se esse professor quer abrir mão da greve, que ele também abra mão dos direitos que já foram conquistados pelo Sintep. O senhor também acredita que há um pouco de excesso do outro lado do Sintep? Já que o senhor falava do excesso por parte do governo do Estado. Nayara, assim, quem tem tido um comportamento de coação, infelizmente tem sido o governo. Quer pressão maior do que o corte de salário, que nunca aconteceu, quer pressão maior do que a Secretaria de Educação encaminhar quase que diariamente documentos às escolas, com uma série de medidas que, no diálogo com o Procurador-Geral de Justiça, foi apontado pelo meu colega Valdir Barranco, medidas que representam assédio moral aos trabalhadores da educação. A imensa maioria dos trabalhadores da educação estão compromissados com a pauta de reivindicação que o Sintep apresenta. Agora, uma parcela é vulnerável. Que parcela que é vulnerável? A parcela que é contratada precariamente. Mais de 40% dos trabalhadores da educação têm contratos precários, que podem ser demitidos a qualquer momento. São contratos que são renovados todo ano. Então, essa precarização no vínculo é que gera essa situação de receio e da busca, do medo de perder o emprego, faz com que uma parcela, infelizmente, queira voltar ao trabalho. Mas o que a Secretaria de Educação está fazendo é o seguinte: olha, o trabalhador que quiser voltar, volta para a escola. Mas como a maioria dos professores estão de greve, não tem aula. Aí o trabalhador fica sentado, parado, assina o ponto, não dá aula, porque não tem aluno e porque não tem a maioria dos professores,
e ele ainda tem que assinar um documento se obrigando a repor depois. Então ele teria que fazer uma jornada extra de trabalho, no caso desses professores que estão retornando. E é uma parcela pequena, viu? Agora, a fala do Valdeir é a fala de indignação de um trabalhador que está à frente de um movimento e que tem um peso de uma responsabilidade grande. Tudo isso, na minha leitura, é superável se o governo apresentar uma proposta para os trabalhadores analisarem. Agora, deputado, como é que o governo alega aí, além do estouro no limite da responsabilidade, da lei de responsabilidade fiscal, a difícil situação financeira que o Estado atravessa, agora, como ficaria apresentar uma proposta para os professores em cima da principal pauta deles, que é da questão lá, da progressão de carreira? É isso? Essa é a pauta principal do movimento. A pauta principal do movimento é o cumprimento da Lei 510/2013, que prevê um reajuste de 7,69 para os trabalhadores. Que é a progressão de carreira. Para equiparar os trabalhadores, a remuneração dos trabalhadores da educação à média dos servidores públicos. Que eu volto a te dizer, em 2013, o professor com formação universitária tinha o menor salário dentre todos os servidores públicos estaduais com formação universitária. E todos nós sempre falamos, educação é prioridade, mas o menor salário era dos professores. E aí, só para concluir o questionamento, o governo faz uma proposta para os professores em greve, atendendo no todo ou em parte essa principal reivindicação. E aí, como é que faz lá com a fila indiana que vai se formar lá no Palácio Paiaguás? De todas as outras categorias. Inclusive porque há uma outra... Não é esse o problema? Inclusive, Lúcia, porque ainda há uma outra pauta, que essa não é só da educação, é de todos os servidores. Que é a RGA. Que é a Revisão Geral Anual dos Salários, que está prevista em lei também, e que agora em janeiro o governador conseguiu assumir o mandato e aprovou na Assembleia Legislativa, na legislatura passada ainda, em janeiro, é uma lei que suspende o pagamento de RGA por 2 anos para o conjunto dos servidores. No caso da RGA, ele está respaldado numa lei que ele aprovou. Eu sou contrário à lei, mas essa lei existe. Os sindicatos estão questionando na justiça essa lei, mas é uma lei que está em vigor. O que eu estou defendendo agora é o cumprimento da lei que está em vigor também, que é a lei que assegura esse reajuste aos trabalhadores da educação. E é lógico que o processo de mobilização é crescente. Os trabalhadores da SEMA também têm uma lei que assegura ele reajuste anual durante 2 anos, 2019, 2020, e este ano de 5,5%. Na Fazenda também. E na Fazenda também, os fiscais de tributo. É lógico que o impacto aí é bem menor. O impacto da SEMA é um impacto de 9 milhões de reais, o impacto do reajuste dos trabalhadores da SEMA, que é menos de 10% do impacto do caso dos trabalhadores da educação. Agora, o que o Estado precisa, Lúcio, porque não é só a questão do salário dos servidores também não, há um problema sério que é da quantidade e da qualidade dos serviços que são oferecidos hoje à população nas áreas essenciais, na segurança pública, na própria educação, na saúde. E o Estado o governador assumiu o mandato de governador com o compromisso de melhorar o atendimento à saúde, de melhorar a educação, de melhorar a segurança pública. E para dar conta disso, no cenário em que a gente está vivendo, não adianta o governo ficar com esse esforço exagerado, só reduzir despesa. É importante reduzir despesa em atividades meio que não comprometam a finalidade de existência do Estado. Agora, o Estado tem que ampliar a arrecadação, tem que aumentar a receita. E é um problema gravíssimo em Mato Grosso, que ao longo do tempo foi se estabelecendo sem que ninguém fizesse o enfrentamento necessário, que é o problema das renúncias fiscais. A previsão no orçamento de 2019, que é o orçamento que está em vigor, é de 3 bilhões e 400 milhões de renúncias fiscais. Já é um número altíssimo. Só que em 2018, quando analisado o relatório da arrecadação de ICMS por setor econômico, que é um relatório que a Cefaz faz, e quando eu trabalho com um parâmetro que é da alíquota de 12% para o ICMS, que deveria ser a alíquota geral, tudo abaixo disso é renúncia, o Estado deixa de arrecadar 5 bilhões e 600 milhões de reais em 2018, graças às renúncias fiscais.
Um Estado que está em crise financeira não pode manter essa política, que é uma política que já vem de mais de 2 décadas, que teve muito sentido lá atrás, no final da década de 90, para alguns setores, mas que hoje não tem sentido mais o modelo de renúncias fiscais que o nosso Estado adota. Então o Estado precisa ampliar a arrecadação, conectar a arrecadação à economia nossa. Nós temos uma economia pujante, mas que não se reflete na arrecadação do Estado e que não se reflete na qualidade dos serviços públicos. Se a gente fizer a revisão de metade das renúncias fiscais, e é possível ao longo de um ano um esforço nessa direção, porque a maior parte das renúncias não são programas legais de incentivo fiscal, são renúncias de natureza administrativa, que são concedidas na negociação direta entre governo ou secretaria e o empresário. Não é um programa de incentivo fiscal para uma cadeia produtiva estabelecido numa lei, com regras, com critérios de contrapartida. São renúncias dadas na caneta, de renúncias de natureza administrativa que foram se avolumando e alcançando esse número absurdo que a gente tem. 5 bilhões e 600 milhões de reais num orçamento de 20 bilhões é muito, né? Sem falar naquilo que o Estado perde com Lei Candir, que é mais, pelas estimativas, mais 8 bilhões de reais. Né? Mas, deputado, na quarta-feira, à tarde, reuniu-se representantes do Ministério Público, parlamentares e representante do Sintep. E pelo que eu pude acompanhar, uma das propostas, ou um dos itens da pauta de proposta, era exatamente a divisão ou a diluição do reajuste de 7,69 em várias parcelas. É isso mesmo? O senhor esteve presente nessa reunião? É isso. Essa é uma das alternativas que está à mesa, sugerida pela Assembleia Legislativa, por nós deputados, e que o Procurador-Geral de Justiça, o Dr. José Antônio Borges, assumiu o compromisso de levar para a mesa de diálogo com o governador, para que o governador apresente até a segunda uma proposta alternativa ao sindicato, porque os professores têm uma assembleia na segunda-feira à tarde. Essa proposta de parcelar, de escalonar os 7,69 ao longo de um ano, é uma alternativa. Pode ser feita em 3, em 4, em 6, em 10 parcelas. Isso, o governo precisa analisar o fluxo de caixa e apresentar uma proposta alternativa. Isso ficou acordado nessa reunião na quarta. Agora, deputado, quando iniciou esse movimento aí grevista dos professores, dos servidores da educação, o Sintep não gostou nada, não gostou nem um pouquinho de uma manifestação do Ministério Público dizendo o seguinte: olha, o governo do Estado não pode conceder nenhum reajuste salarial porque isso é contra a lei, é ilegal, já estourou o limite da lei de responsabilidade fiscal. Ponto. Agora o senhor, respondendo a pergunta do professor Lorenberg, dizia o seguinte: nós estivemos lá, os deputados, o Sintep, lá no Ministério Público, e o procurador do Ministério Público vai procurar o governador Mauro Mendes para dizer: olha, tenta resolver aqui, parcela esse reajuste de 7,69%. Como que a gente consegue entender isso? Primeiro fala que não pode, aí depois fala: olha, paga sim. Divide, parcela. Deixa eu te falar, assim, não foi só o Sintep que achou ruim essa notificação recomendatória. Eu também no dia seguinte... Eu falei do Sintep em função da greve dos professores. Né? No dia seguinte, no dia da notícia da notificação recomendatória, eu apresentei um requerimento na Assembleia para que o Procurador-Geral de Justiça viesse até a Assembleia para nos explicar o conteúdo dessa notificação. E que o Dr. Zé Antônio Borges nos informou foi que essa notificação foi produzida por uma das promotorias, que é a Promotoria do Patrimônio Público do Ministério Público Estadual, que ele assina na condição de Procurador-Geral, porque ela foi direcionada ao governador do Estado. Mas ele tem o entendimento da existência do conflito de normas, que o governo usa uma legislação e os trabalhadores estão usando outro conjunto de normas legais
para argumentar no sentido da defesa das suas propostas, inclusive dispositivos da Constituição do Estado. Então essa questão, ela é uma questão que mesmo dentro do Ministério Público há essa compreensão do conflito de normas e por isso o Procurador-Geral de Justiça tomou a iniciativa de participar do processo de investigação e da busca do diálogo. O Ministério Público também está dividido, é isso? Leituras diferentes dentro da mesma instituição. Deputado Lúcio e professor, temos que ir para um intervalo, então na volta a gente continua conversando com o deputado estadual pelo PT, o Lúdio Cabral, porque ainda tem saúde e eleições 2020. Então não saia daí que a gente já volta com o programa A Notícia de Frente. Voltamos com o programa Notícia de Frente, a segunda parte. Continuamos a entrevista com o deputado estadual pelo PT, Lúdio Cabral. Antes do intervalo, a gente falou de educação. Eu quero perguntar aos nossos comentaristas, ao professor, ao Lúcio, se vocês querem fazer mais uma pergunta sobre a educação, senão a gente vai para a saúde. Não, a gente vai para um outro tema. Vamos para a saúde, Lúcio, ainda? Eu acho que é importante, né? Falamos bastante aqui de educação, da greve dos professores. Eu acho que a gente pode ir para a saúde e ainda cabe um pouquinho mais de discussão aqui sobre incentivo fiscal, né? Sim, com certeza. Vamos falar de saúde, então, e falar dessas visitas da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa no interior do estado, nos hospitais regionais, e eu conversava com um dos membros dessa comissão, que é o doutor João José. Ele me falava que também está no cronograma uma visita no Hospital Municipal de Cuiabá devido às grandes denúncias que os médicos vêm fazendo ali da unidade, falta de insumo, estrutura, colocando ali os pacientes em salas que viraram verdadeiros depósitos. Tem essa previsão, deputado, de visitar também Cuiabá, de visitar o pronto-socorro, que vem aí sendo reclamação não só dos funcionários, mas também dos pacientes? Tem sim, Nayara. E primeiro, assim, destacar o trabalho de articulação importante que o deputado Paulo Araújo, que é o presidente da comissão, tem feito nesse esforço de fazer essa agenda de visita em loco, em todos os hospitais que são responsabilidade do Estado, para poder levantar as demandas existentes, trazer para a Assembleia e trazer para a mesa de negociação com o secretário de Saúde, com o próprio governador do Estado. Alguns resultados bem positivos dessas visitas já têm acontecido. O Hospital Regional de Rondonópolis sem insumos, os insumos chegaram. O Hospital Regional da Barra do Bugres com atraso de repasses, os repasses foram regularizados. A pauta de Sinop, que é uma pauta grave, a pauta de Sorriso. Cáceres, um exemplo positivo de um hospital que está funcionando bem. E há toda a pressão sobre o sistema de saúde de Cuiabá, resultado do sucateamento da rede no interior do estado. E o pronto-socorro é que acaba absorvendo a maior parte dessa demanda. Ou seja, o novo pronto-socorro de Cuiabá já foi inaugurado e há um processo de transferência dos serviços que é gradativo, mas infelizmente o pronto-socorro de Cuiabá permaneceu com superlotação, até porque a Santa Casa fechou também no mês de fevereiro, criou uma situação o SUS perdeu mais de 200 leitos da noite para o dia. Isso comprometeu muito o funcionamento. Aqui em Cuiabá nós já visitamos também o Sermac, o Hospital Adalto Botelho, o Hospital Metropolitano em Várzea Grande, e há essa articulação para a gente fazer uma visita tanto ao antigo pronto-socorro como ao novo pronto-socorro de Cuiabá. Porque a situação da saúde aqui em Cuiabá, ela é complicada aí nas várias unidades de saúde, não é, deputado? O problema aí é geral. Outro dia, particularmente, eu me assustei com um fato que me chamou bastante a atenção. A classe política, via de regra, pode ter algumas exceções, não é? Quando pensa em algum cargo, pensa assim, Secretaria de Educação,
a Secretaria de Saúde, né? Porque de fazenda, normalmente o governante escolhe alguém ali, é uma escolha pessoal. E dias atrás aí, 2 vereadores, um suplente de vereador e um vereador que é titular do mandato, recusaram o convite para ser secretário de Saúde de Cuiabá. E por coincidência, a exemplo do senhor, os 2 são médicos. Quer dizer, pelo fato de ser médico, é por isso, será que eles ficaram com tanto receio de assumir a saúde? Assim, o sistema de saúde em Cuiabá tem uma dificuldade crônica de organização que precisa ser enfrentada. Porque tem a falta de dinheiro, mas o que se fala muito é de que falta gestão. Tem falta de recurso, tem falta, às vezes, falta de gestão. Tem um problema que, às vezes, é a centralização da gestão financeira no âmbito da Secretaria de Fazenda, no caso do Estado, e no âmbito da Secretaria de Finanças, no caso do município, a pouca autonomia dos secretários de saúde para levar adiante uma política de gestão no sistema de saúde. Mas o sistema de saúde em Cuiabá é um sistema que tem problemas severos e que são crônicos, que não são novidade do atual governo. São problemas que vêm se acumulando com muita dificuldade. A atenção básica em Cuiabá, ela, primeiro que não consegue ampliar a cobertura como deveria ampliar, nós não temos nem 50% da população coberta por atenção à saúde da família, que é o modelo preconizado pelo SUS no âmbito nacional, que é você ter um médico de família, ter uma equipe de saúde da família com um vínculo integral com a população ao longo do tempo, um vínculo prolongado, por anos, para que haja o conhecimento detalhado da realidade de saúde da população. Então a cobertura já é insuficiente em Cuiabá, mais da metade da população não tem. Há algumas obras para ampliação dessas unidades de saúde da família que estão andando num ritmo muito lento, algumas paralisadas já há alguns anos. Como a atenção básica funciona com dificuldade, o volume de problemas que vão para os pronto atendimentos, para as UPAs, é um volume de problema grande, e as UPAs acabam não dando conta de atender o volume de demanda. Há um outro problema que é a dificuldade de fixação de profissionais médicos, porque há, no caso do médico, uma competição entre o setor público e o setor privado. A maioria dos médicos preferem atuar no setor privado e os serviços de pronto atendimento não conseguem cobrir todas as escalas de plantão médico, então falta atenção básica, a pessoa complica, vai para uma UPA, para uma policlínica, às vezes não consegue o atendimento no tempo necessário, o problema se agrava mais ainda e esse problema acaba indo parar no pronto-socorro de Cuiabá, quando ele se agrava de verdade, porque é o único serviço que recebe os pacientes, independente de ter ou não leito à disposição, por isso que é recorrente a situação de pacientes acomodados, mal acomodados em corredor, no chão, de forma absolutamente precária no ambiente do pronto-socorro. E lá no pronto-socorro, o encontro também com os problemas que vêm do restante do estado, porque a população do interior do estado, quando não é atendida, também acaba parando aqui no pronto-socorro de Cuiabá. Então, assim, é um drama crônico que exige recurso, que exige gestão, que exige a fixação dos profissionais de saúde nos postos de trabalho para poder dar conta de cobrir a demanda existente, depende do acesso a insumos, a exames complementares, a uma série de recursos para o atendimento se dar com qualidade. É por isso que muitos correm dessa tarefa, especialmente os políticos, né? Porque na gestão na saúde, se você não consegue produzir resultados positivos, e é difícil produzir esses resultados positivos, há um desgaste importante para quem cumpre essa função de secretário. Deputado, se não me falha a memória, a Assembleia hoje é privilegiada, né? Tem uma bancada da saúde, são 4 médicos e mais um funcionário da Secretaria de Saúde do Estado, ou seja, tem um número de 5 deputados estaduais. Essa bancada já parou, já se reuniu os 5 parlamentares para discutir um projeto para a saúde do estado de Mato Grosso e mais uma segunda questão. Nessas andanças que a comissão está fazendo,
já recebeu muitas denúncias por parte dos profissionais médicos neste período todo e uma segunda enganchada aí uma terceira junto com essa segunda. Alguns médicos da Secretaria de Saúde têm procurado a comissão para facilitar o ingresso desses médicos que estão em outros setores para o novo Hospital da Santa Casa. Bom, vou começar da terceira pergunta. Cuiabá tem um serviço antigo, que é a antiga saúde pública, que hoje se chama SERMAC, que é o Centro de Especialidades em Média e Alta Complexidade do Estado, onde funciona um serviço especializado na área de infectologia que atende os pacientes com HIV/AIDS, com hepatites virais, inclusive acompanhamento de gestantes, de crianças, um serviço de altíssima qualidade, mas que funciona num ambiente muito deteriorado, porque a estrutura física é uma estrutura muito antiga. Mas que há um déficit também de profissionais. Não, falta alguns serviços que existiam no SERMAC, por exemplo, havia todo um ambulatório de obesidades, com nutricionista, com endocrinologista, com cirurgiões, com vários especialistas que davam um cuidado de altíssima qualidade à população, que foram sendo desmontados ao tempo. Mas hoje o que há uma reivindicação dos trabalhadores do SERMAC, de uma parcela dos ambulatórios médicos, em função do Estado ter assumido a gestão da Santa Casa e da Santa Casa ter uma estrutura já reformada, desses serviços serem transferidos do SERMAC para a estrutura da própria Santa Casa, que passa agora a ser responsabilidade do Estado. É um processo que está acontecendo agora, de diálogo, de negociação para isso acontecer. Ao longo das andanças que a Comissão de Saúde tem feito, ela tem identificado problemas, tem levantado esses problemas, sistematizado esses problemas e encaminhado esses problemas para a mesa de negociação com a Secretaria Estadual de Saúde, com o secretário estadual de Saúde, que é o Gilberto Figueiredo. E a relação tem sido uma relação bastante positiva de entendimento e de busca de solução para os problemas. E aí, para finalizar, eu quero enaltecer a importância que a saúde tem tido como pauta na Assembleia hoje. O fato de nós termos o Paulo Araújo, que é servidor de carreira da Secretaria Estadual de Saúde, com formação em administração e gestão na saúde, que é o presidente da comissão. De nós temos 4 médicos, eu de Cuiabá, médico sanitarista, o Dr. João José de Tangará da Serra, da região do Médio Norte, nefrologista, o Dr. Jimenez, da região Oeste, pediatra, e o Dr. Eugênio, lá da região do Araguaia, de Água Boa, anestesista. Ou seja, 4 áreas distintas da medicina, 4 profissionais de regiões distintas e um administrador em saúde presidindo a comissão. Então, a gente tem se reunido de 15 em 15 dias, nos reunido a comissão para tratar de todos esses problemas, organizando o calendário de visitas. As visitas estão acontecendo e eu acredito que até o final do ano a gente vai ter um bom diagnóstico da situação do sistema de saúde no Estado, algumas medidas concretas já sendo colocadas em prática, mas esse esforço de diagnóstico do sistema de saúde como um todo sendo realizado, porque esse ano também é ano de elaborar plano plurianual, daqui a pouco a gente vai estar debatendo a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o orçamento do ano que vem, e na saúde a Assembleia tem dado, na minha leitura, uma contribuição bastante positiva pelo trabalho de todos da Comissão de Saúde, além do conjunto dos deputados que acabam sendo afetados também pelas demandas na saúde. E esse trabalho, deputado, da Comissão de Saúde, que resultados práticos ele pode trazer à população no curto prazo? Porque o problema da saúde é gravíssimo, né? O cidadão reclama que ele não tem o medicamento, não tem lá gás, não tem luva, né? Não tem UTI. Fora a espera por exames. Fora a espera por esse atendimento. Né? Tem a possibilidade de trazer, por meio do trabalho dessa comissão, conseguir resultados mais urgentes, que é o que a população cobra,
para uma área tão difícil como essa da saúde? Tem sim, Lúcio. E assim, apesar do que eu disse, apesar das dificuldades, algumas coisas assim, bastante objetivas a gente conseguiu alcançar nesse curto período. O Hospital Regional de Rondonópolis estava absolutamente sucateado, porque havia uma gestão de uma entidade privada que abandonou o hospital. Quando nós assumimos o nosso mandato e quando nós fomos a Rondonópolis, o hospital completamente precarizado o seu funcionamento, com falta de insumos básicos lá no âmbito do Hospital Regional de Rondonópolis. E nós conseguimos, no espaço de uma semana, em diálogo com o secretário de Saúde, com o próprio governador, assegurar, por exemplo, o encaminhamento de insumos para poder assegurar as condições básicas de manutenção. Resolve o problema? Não resolve no todo o problema, porque esses insumos vão durar um determinado tempo. Depois você vai precisar de mais, vai precisar de mais seringa, de mais gás. Há um problema estrutural, há uma reforma que foi realizada no ano anterior para uma unidade de emergência nova, que falta muito, ela está pronta, falta burocracia para que ela seja concluída. Há um esforço para daqui até o final de julho isso se concluir para esse setor de emergência novo ser ampliado, porque hoje a emergência lá em Rondonópolis está funcionando de forma bastante improvisada, num ambiente que não é um ambiente apropriado para a atenção de emergência. Em Barra do Bugres, o hospital estava para fechar as portas e foi a articulação da Comissão de Saúde, o esforço que o próprio Paulo fez, que permitiu o Estado a repassar recursos que estavam atrasados no Hospital Regional de Barra do Bugres para que ele tivesse um fôlego e continuasse de portas abertas. Agora, é lógico que os problemas são crônicos, são recorrentes. Você hoje briga porque está faltando um medicamento na farmácia de alto custo, consegue alocar esse medicamento lá, passam 2, 3 meses, o medicamento está faltando de novo. Então é um esforço permanente, esse esforço da luta na saúde. O que é importante é que nós temos colocado as ferramentas que a gente tem à nossa disposição para lutar pelos direitos que a população tem. Desde a pessoa, porque assim, a gente está o tempo todo recebendo denúncias de pessoas que estão com dificuldade de ter atendimento, e aí a gente tem que utilizar todas as ferramentas que a gente tem, às vezes é a ferramenta judicial para conseguir o atendimento a uma demanda. E onde pode se buscar mais recursos para a saúde, deputado? Vamos lá. A pauta dos incentivos fiscais. O Estado precisa aumentar a arrecadação. Mato Grosso precisa aumentar a sua arrecadação para a gente ter serviços públicos que tenham uma qualidade à altura do crescimento da nossa economia. Mato Grosso não pode manter esse modelo de desenvolvimento que é desigual, que concentra renda, que concentra riqueza e que vai ao longo do tempo precarizando a qualidade dos serviços públicos. O único caminho é sintonizar a arrecadação do Estado ao crescimento da economia para aumentar essa arrecadação, e aumentando a arrecadação por meio de uma gestão de qualidade, você melhorar a qualidade dos serviços que são oferecidos à nossa população. Não tem outro caminho, infelizmente. O senhor já, por exemplo, o senhor entrou no assunto dos incentivos fiscais no bloco anterior, o senhor voltou nele quando eu perguntei de onde pode se buscar mais recursos aí para a área de saúde. Agora vamos ficar então no incentivo fiscal. O deputado Lúdio Cabral tem alguma sugestão para o governo do que se fazer em relação a esses incentivos? Porque o que se comenta é o seguinte, o que a gente sempre ouve falar é de que o valor desses incentivos é extremamente alto. Em 2018, 3 bilhões e 500 milhões de reais, aproximadamente isso. De que forma que isso pode ser cortado? Bom, Lúcio, assim, primeiro que existe o incentivo fiscal. O incentivo fiscal é aquele incentivo que está previsto em lei, em programas legais. Mato Grosso, por exemplo, tem o PRODEIC, que é o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Indústria. Agora, além dos incentivos, existem outras renúncias fiscais de natureza administrativas, que são aquelas que são concedidas pela caneta do governador, do secretário de Fazenda, que reduzem a alíquota, que altera a base de cálculo. Faz por portaria, por decreto. Portaria, por decreto, assim, que é um novelo
sem fim de medidas que ao longo do tempo foram sendo concedidas e que geraram a situação em que a gente está hoje, de ter essa desconexão entre a economia e a arrecadação do Estado. Por isso, 2018, esse número de uma análise, se eu trabalho com alíquota de 12%, alíquota do ICMS, tudo que abaixo disso é renúncia fiscal, é renúncia de imposto, Mato Grosso deixou de arrecadar 5 bilhões e 600 milhões de reais. A previsão do orçamento desse ano é 3 bilhões e 400 milhões. A gente sabe que é muito mais do que isso, a renúncia fiscal real que acontece no Estado. A previsão para 2020 na LDO que o governo mandou, infelizmente não altera isso, mantém 3 bilhões e 600 milhões de reais. O que é isso proporcionalmente? No caso do que está previsto no orçamento de 2019, 3 bilhões e 400 milhões é muito mais do que todo o orçamento da educação, é muito mais do que todo o orçamento da segurança pública, é muito mais do que todo o orçamento da saúde, o que é concedido em isenção de impostos para algumas dezenas de empresários e com algumas distorções severas. O que eu defendo objetivamente? Por exemplo, o algodão teve um faturamento bruto em 2018 de 13 bilhões de reais. Desses 13 bilhões, 8 bilhões para o mercado interno, portanto tributáveis. Foi pago de ICMS pouco mais de 100 milhões de reais. Alíquota real de 1,18% de ICMS. Enquanto a maioria da população paga 42% de ICMS na energia elétrica. E neste novo FETAB, é bom que se registre, esse segmento do algodão foi excessivamente poupado, não é, deputado? É verdade. Foi isso que ocorreu? O governo porque a margem de lucro deles é altíssima e praticamente não se tributou aquilo que deveria se tributar. E é o seguinte, é bom se destacar que, no caso dos plantadores de algodão, não tem pequeno. É médio, já próximo do grande e os megas, né? É verdade, é verdade. Aquilo que já se convencionou aqui de chamar de barões. Exatamente, né? Lúcio. Por que isso? São injustiças que foram se estabelecendo ao longo do tempo. O programa de incentivo para o algodão, quando foi criado lá no final da década de 90 pelo governo Dante de Oliveira, foi um programa importante, porque permitiu ao algodão alcançar a qualidade, a produtividade e a competitividade que tem hoje. Agora, você não precisa mais manter uma política de incentivos desse padrão para o algodão. O FETAB diz que quase dobrou o valor da contribuição do algodão, mas esse quase dobrou é de 1 para 2. Então, assim, é nada perto do que o setor pode agora contribuir para o Estado. O arroz paga 12, 14% de ICMS. O Antero costuma citar sempre esse exemplo do arroz. O arroz paga 12, 14% de ICMS. Olha, e o arroz a gente come, o arroz. O arroz vem para a cesta básica nossa. O algodão não, o algodão vai para fora porque nós não temos assim. Isso é um outro problema. Tem sentido uma política de incentivo para, por exemplo, forçar a industrialização do algodão no nosso estado. Para esse algodão ser industrializado aqui em Mato Grosso, para a gente sair apenas da monocultura primária, né? Mas para quem atua nessa atividade primária de produção com foco na exportação das commodities, não interessa essa industrialização. Porque ele está ganhando, ele está... por que a lógica das commodities e da exportação é a lógica que impera hoje? Primeiro que nós temos uma espécie de governo paralelo, real no Estado, que é o governo das tradings, né? Que elas financiam a produção, elas vendem semente, elas vendem agrotóxico, elas compram, são elas quem determinam o preço, porque o preço é determinado lá na Bolsa de Chicago. Então, todo o movimento... Faltou só uma coisa aí, deputado, com licença. Quero contribuir com o seu raciocínio. O senhor falou financiar isso, financiar aquilo.
financia os políticos também, não é? É verdade. É isso. O governador passado, que foi meu adversário, teve um apoio grande desse setor. Sim. Mas para a gente não politizar esse debate, assim, fazendo uma leitura seca, a soja, ela faturou em 2018 48 bilhões de reais. 48 bilhões de reais. A maior parte disso, 35 bilhões, foi para exportação. 0 de imposto em Mato Grosso. Ocupa a terra nossa, ocupa a água nossa. O grande dilema da alimentação no mundo hoje não é o alimento em si, é a água que está contida. Além daquilo que realmente vai para fora, que é exportado, ainda tem o seguinte, ainda tem os sonegadores, né? Que fazem a maquiagem de um produto que fica aqui no mercado interno e aí, para não pagar imposto, eles fazem de conta que aquilo ali foi exportado. Ainda tem isso. Infelizmente existe isso, é sonegação de imposto. Esse é um outro caminho objetivo por meio do qual o governo tem condições de ampliar a sua arrecadação. Aqui do nosso lado, no Mato Grosso do Sul, lá em 2004, no governo do Zeca do PT, se eu não me engano, se eu errar o ano, mas foi no governo do Zeca do PT em Mato Grosso do Sul, foi adotado um modelo lá para tributar a soja exportada. E a arrecadação de ICMS no Mato Grosso do Sul, mesmo eles tendo 1/3 da área plantada que Mato Grosso tem, é praticamente a mesma arrecadação de ICMS com a soja. Ora, 48 bilhões de faturamento bruto a soja. O PIB de Mato Grosso é 170 bilhões. Então o que? 1/3. 1/3 do nosso PIB é a soja. 35 bilhões não paga R$1 de imposto. Terra, estrada, água, meio ambiente, todos os 207 milhões de litros de agrotóxicos que são derramados no nosso território, que vem parar na nossa água. Esse é um debate que eu comecei a fazer este ano também no mandato, que é o debate, olha, Mato Grosso é o maior consumidor de agrotóxicos do Brasil e o Brasil já é o maior consumidor do mundo. O consumo médio no Brasil é 7 litros habitante ano. Em Mato Grosso é 64 litros habitante ano. Os municípios onde tem a maior prevalência de utilização de agrotóxicos são os municípios onde tem a maior incidência de aborto espontâneo, onde tem a maior prevalência de malformação congênita, onde tem a maior prevalência de câncer infanto-juvenil. O nosso meio ambiente está sendo destruído. 30 cidades de 2014 a 2017 forneceram dados do seu sistema de abastecimento para o Ministério da Saúde analisar a qualidade da água. A água é potável, mas toda a água contaminada por agrotóxico. É a pulverização aérea, deputado? A pulverização aérea é uma das formas por meio da qual o agrotóxico se espalha e compromete a água, o solo, as nuvens, todo o nosso meio ambiente e a saúde da população. Essa semana eu estava conversando com o Maurício Munhoz, que é economista, e estuda muito essa questão do desenvolvimento da nossa economia, e ele dizendo, Lúdio, são 120 trilhões de litros de água que Mato Grosso exporta por ano, na produção que é exportada. E essa água não tem R$1 de tributo nela, de tributação nela, o Estado sabe, é um recurso escasso, um recurso valiosíssimo, que não há nenhum mecanismo de tributação desse recurso, que é a água que é utilizada na agricultura e na pecuária no nosso estado. Então, assim, nós temos muitas recurso que poderia gerar lucro para o Estado no momento que o Estado precisa, no momento de recessão. Deputado, eu vou tentar descrever um quadro. Eu gostaria muito da sua reflexão a respeito desse quadro. Nós temos uma guerra fiscal no país todo. E os estados periféricos sofrem com essa mesma guerra fiscal. Um segundo ponto, fala-se toda vez que reclama da baixa arrecadação ou da alta arrecadação, mas o crescimento também dos gastos das contas públicas, fala nós temos que mexer no incentivo fiscal, Ocorre que na metade desse incentivo fiscal, uma parte grande desse incentivo fiscal é levado para a cesta básica. Não é todo para as empresas de graça, mas para a cesta básica. A ausência desse incentivo fiscal na cesta básica aumentará, evidentemente, o custo dessa mesma cesta básica.
por outro lado, para fechar o quadro aí, fala-se muito no incentivo fiscal, mas pouca coisa ou quase nada se fala na contrapartida. Por exemplo, é muito claro isso lá fora, na Europa, por exemplo, e também nos Estados Unidos, a contrapartida social. Você não vê no Brasil, em nenhum momento, em nenhum instante, discutir a contrapartida social. Fala-se no emprego, mas emprego não é contrapartida de nada, porque uma empresa, para existir, ela é obrigatoriamente a ter empregos, a gerar emprego. O que a sociedade ganha com a ausência, ou melhor, o que a sociedade perde com a ausência da contrapartida social? E assim, ó, vamos mais além nessa contrapartida. Olha o dano que é causado à saúde da população ao longo do tempo, produzido pela presença do veneno na água que a gente consome. Porque não tem como tirar a molécula de agrotóxico da água que a gente toma. O nível está abaixo do limite exigido pela Anvisa. O limite exigido pela Anvisa é 500 vezes maior do que o limite exigido, por exemplo, lá na União Europeia. Nós estamos consumindo essa água todos os dias, criança, adulto, gestante, idoso. Isso ao longo do tempo compromete a saúde nossa. Que contrapartida que há para isso? Até agrotóxico é isento de imposto em Mato Grosso, com estimativa assim, de isenção. Eu assustei com esse número de 800 milhões ano. Agrotóxico. Olha que contradição. Então, assim, uma política de incentivo que traga como além dessa contrapartida direta que é o emprego, que infelizmente na prática não é uma realidade, não. A Controladoria Geral do Estado fez em 2018, no segundo semestre, uma auditoria operacional do PRODEI, que é um dos programas de incentivo fiscal que o Estado tem. O PRODEI, que em 2017, ele custou para o Estado deixou de arrecadar 1 bilhão e 700 milhões. Eles analisaram 5 anos, 7 bilhões de renúncia de receita do Estado em decorrência do PRODEIC. A CGE não conseguiu identificar mais do que 428 empregos gerados por essa política de incentivos fiscais, numa população de 3 milhões de habitantes. E que outra contrapartida há além disso? Nenhuma. Não há nenhuma contrapartida, porque assim, a maior contrapartida social são as políticas públicas se realizando com qualidade, a educação pública se realizando com qualidade. Olha a precariedade da educação básica no nosso estado, crianças estudando em salas de container, estudando em prédios assim deteriorados ao longo do tempo, com calor, com goteira. Lá em Canarana foi derrubada uma escola para a construção de uma escola nova. Essa construção não começou, os alunos estão estudando num galpãozão. Várias turmas divididas por tapume dentro de um galpão na beira da BR, tendo aula. Que educação básica de qualidade é essa? Que é o que o nosso estado tem. Os serviços de saúde sucateados. Essa é a maior contrapartida social. E a maior contrapartida social, quem tem que produzir é o Estado. E tem que produzir por meio daquilo que se gera de imposto na nossa economia. E nós temos um sistema tributário que é injusto. Porque nós aqui pagamos R$ 42 a cada R$ 100 da conta de luz nossa. O algodão paga R$1. Deputado, voltando... A soja, R$ 3. Voltando aí à questão anterior. A grande agricultura em Mato Grosso avançando em regiões que não deveria avançar em função do risco que oferece a preservação dos recursos naturais. O senhor falava aí sobre a preocupação com agrotóxicos, com a pulverização aérea, dos males que isso causa à saúde humana. E aí o meu questionamento é o seguinte: por que é que de algum tempo para cá, isso inclusive na classe política, por que a defesa do meio ambiente parece que saiu da pauta? Infelizmente. É um fato, não é isso? É um fato, Lúcio. Eu realizei uma audiência pública agora dia 10 de junho para debater a política ambiental nacional e os reflexos dela sobre
sobre o nosso Estado. A política ambiental nacional está sendo desmontada atualmente. E uma coisa assim, que ficou muito forte nessa audiência, é que assim, Mato Grosso tinha lá atrás uma tradição de uma legislação ambiental absolutamente protetiva da nossa diversidade ambiental. Nós temos 3 ecossistemas em Mato Grosso: Pantanal, Cerrado, Amazônia. E ao longo das últimas décadas, especialmente pelo avanço da agricultura de larga escala no nosso estado e pela força política que os barões, né, Lúcio, você usa sempre essa expressão, detêm no nosso estado, a política ambiental ela foi aos poucos sendo desmontada. Explica-se também pelas figuras que hoje representam povos políticos que cada vez mais representam também a classe do agronegócio. Eu propus, assim, eu apresentei o projeto de lei para proibir a aplicação aérea de agrotóxico. Eu apresentei numa semana, 10 dias depois ele estava na pauta já para ser recusado com um parecer contrário da comissão, por incrível que pareça, com um parecer contrário da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. É lógico que houve uma articulação de um setor poderoso da nossa economia. E aí eu não estou falando do pequeno, do médio agricultor, não, eu estou falando desses gigantes, dessa indústria, dessa engrenagem, que é a engrenagem da multinacional, das tradings, que vendem semente transgênica casada com o veneno, que depois compra a soja do produtor, o produtor financia a produção a partir daquilo e cria uma engrenagem que é uma engrenagem que expolia o nosso estado, destrói o nosso meio ambiente, compromete a nossa saúde e torna Mato Grosso dependente de um modelo só, de um setor econômico só. Se a China hoje, a China tem estoques de soja guardados para... os economistas não conseguem nem estimar, porque é uma questão estratégica para a China. Mas se a China ficar 2 anos sem comprar soja de Mato Grosso vai para o fundo do poço. Por quê? Porque nós temos uma economia dependente de um único setor. Precisa diversificar a nossa economia, precisa verticalizar esse setor, inclusive, e nós buscarmos alternativas para o nosso desenvolvimento econômico. Deputado, parte delas está na diversidade da nossa natureza. Deputado, precisamos ir para mais um intervalo. No terceiro bloco, vamos continuar a entrevista com o deputado Lúdio Cabral, do PT, e o assunto vai ser eleições 2020. Muito se fala se ele seria um possível candidato à Prefeitura de Cuiabá, mas vamos deixar de especular e vamos saber a resposta do deputado daqui a pouquinho, após o intervalo. Então, fica aqui com a gente na TV Vila Real. Volta à última parte do programa Notícias de Frente. Continuamos conversando com o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Lúdio Cabral. E agora o assunto é eleições 2020. O PT, o Partido dos Trabalhadores, que muitos ali, como a professora Rosa Neide, já manifestaram vontade de que Lúdio Cabral seja um nome para disputar a Prefeitura de Cuiabá. Então vamos saber com ele, com o deputado. Deputado, já vem aí uma articulação grande dos partidos, muita especulação por parte da imprensa e também interna, reuniões e, claro, com o Partido dos Trabalhadores não é diferente. O seu nome já foi mencionado por membros do partido e também por parte da sociedade, principalmente os filiados ao PT. O senhor será o candidato do PT à Prefeitura de Cuiabá? Eu fui candidato a prefeito de Cuiabá em 2012, depois fui candidato a governador do estado em 2014 e eu acabei de assumir um mandato de deputado estadual, estou há 4 meses exercendo o mandato de deputado estadual. Então, assim, não é hora de eu voltar a disputar a prefeitura de Cuiabá. Primeiro que eu não tenho motivação pessoal para ser candidato a prefeito. E segundo, que a responsabilidade de exercer o mandato de deputado estadual é uma responsabilidade muito grande.
E nesses 4 meses eu tenho percebido o tamanho dessa responsabilidade. Então não tem sentido, já no início do mandato, ao invés de concentrar a minha energia no mandato, já me preocupar com a disputa de uma outra eleição. Então, assim, eu não serei candidato a prefeito de Cuiabá em 2020, por mais que haja essa expectativa numa parcela do meu partido, que haja essa expectativa em uma parcela da população, mas eu acho que a melhor contribuição que eu posso dar hoje à população de Cuiabá, à população do Estado, é exercer um bom mandato de deputado estadual, com qualidade, com rigor, para defender os direitos da população do nosso Estado. E nós temos condições de encontrar outros nomes novos que possam representar a esquerda, representar o PT na disputa das eleições aqui em Cuiabá no ano que vem. Por falar em esquerda, deputado, eu percebo que há uma dificuldade, não apenas em Mato Grosso, mas no país por inteiro, essa união, o ajuntar dos partidos chamados de esquerda em torno de um único nome. E aí, já entrando na pergunta que a Nayara acabou de fazer, mesmo se nós tivermos a possibilidade de uma candidatura de partidos de esquerda, qual é esse nome que aparece? Eu não vejo um outro a não ser o senhor. Mas vamos imaginar, hipoteticamente, que o Partido dos Trabalhadores evita colocar o senhor na disputa, mas qual será um nome, qual será uma liderança dentro do PT, por exemplo, ou dentro de um outro partido, dentro do PSB, estou falando aqui de uma fusão, de ajuntar os partidos de esquerda, para que possa ser capaz de, em torno dela, agregar não apenas esses partidos, mas os outros que também, porventura, estejam fora desta disputa. Qual é a dificuldade? Assim, professor, primeiro que eu sinceramente acho que também ainda está cedo para já começar a discutir 2020. Embora é lógico que acaba a eleição, todo mundo já começa a pensar na próxima. O que eu considero importante? A gente construir um bom programa para o desenvolvimento de Cuiabá, para a cidade de Cuiabá, um bom programa para a nossa cidade. Um programa que tem esse perfil de realizar os direitos da população naquilo que é responsabilidade da prefeitura, de ter um transporte coletivo de qualidade, de melhorar bastante a qualidade da saúde, de melhorar a educação no nível municipal, de dar oportunidade para as nossas crianças serem bem cuidadas, para a juventude ter acesso à cultura, esporte, melhorar a infraestrutura, acesso à moradia. Eu acho que é esse o debate central que nós precisamos fazer, construir um programa e, a partir do debate que vai construindo esse programa, a gente identificar o nome que possa nos representar. Eu acho, inclusive, que não precisa ser um candidato do PT. Eu acho que o PT não precisa obrigatoriamente ter um candidato a prefeito em Cuiabá. Nós podemos ter um candidato que seja de um partido desse arco de alianças em que a gente está hoje no plano nacional. Pode ser um candidato do PCdoB ou candidata do PCdoB, pode ser um candidato do PSOL, pode ser um candidato do PDT, pode ser um candidato ou uma candidata do PSB ou do próprio PT. Nomes, professora Maria Lúcia Cavalli Neder foi candidata a senadora na eleição em 2018 pelo PCdoB, é um nome qualificadíssimo para representar a centro-esquerda na eleição para a Prefeitura de Cuiabá. O Julier, que foi candidato em 2016, também é um nome com qualificação para nos representar nessa disputa. A professora Edna Sampaio, que foi candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, também é um bom nome que pode ser apresentado. E outros nomes que eventualmente não estejam na nossa cabeça agora, mas que surjam ao longo desse processo de amadurecimento. Mas dentro da experiência que o senhor tem, da vivência que o senhor tem no jogo político eleitoral, o senhor acha que é fácil uma discussão, uma conversa, por exemplo, do PCdoB, do PT, do PSB com o PDT? Até porque o Julier até hoje está filiado no PDT. No PDT do ex-deputado estadual Zeca Viana e do atual vice-governador. O senhor acha fácil costurar essa aliança com a inclusão
do PDT? Assim, Lorenberg, no caso do PDT há essa contradição aqui no nosso estado. Que em Cuiabá nós temos um PDT mais identificado com o PDT de origem, o PDT brisolista, o PDT mais de centro-esquerda, o que não é a realidade no estado, né? Tanto que o vice-governador é do PDT, mas é vice de um governador do DEM, e esse bloco deve ter um candidato a prefeito em Cuiabá. Mas o PDT municipal tem uma proximidade com as nossas bandeiras, e eu acredito que há essa possibilidade. Da mesma forma o PDT no plano nacional. Agora é uma coisa que é algo que vai sendo amadurecido e debatido ao longo do tempo para isso ir se desenhando, se formatando para 2020. Deputado, o senhor falou aí o seguinte, que o importante nesse momento seria construir um bom programa para administrar Cuiabá. Essa foi uma parte da fala do senhor. Uhum. Normalmente, o pré-candidato, mesmo antes dele assumir a candidatura, ele sempre utiliza um discurso muito parecido com esse. Mas aí eu também anotei uma frase que talvez seja mais importante que essa. O senhor falou assim, olha, pensando bem, está muito cedo para discutir 2020. Nós podemos interpretar que tem muita água para rolar embaixo da ponte e que, de repente, Lúdio Cabral, que diz que quer continuar como deputado, pode até admitir a possibilidade de rever essa posição, até em função das pressões que o senhor vem recebendo aí dos seus aliados para ficar mais acessível a esse projeto político para 2020? Lúcia, assim, com muita sinceridade, eu não serei candidato a prefeito em 2020. Tenho insistido nisso exatamente para daqui a alguns meses não me pegar em contradição dizendo o contrário, entendeu? Porque a gente sabe realmente como é a dinâmica da política. Mas o que é que, qual o fator determinante para o senhor ser tão taxativo quando diz assim, olha, eu não serei candidato em 2020? Sabe por quê, Lúcia? Exatamente porque eu estou há 4 meses exercendo o mandato de deputado estadual e ao longo desses 4 meses percebendo o tamanho da responsabilidade que é exercer esse mandato. Então eu preciso me dedicar a ele, me concentrar o mandato de deputado estadual. E eu já estou assim, as 24 horas de um dia já são poucas para eu poder lidar com toda a pauta que o mandato de deputado estadual tem que dar, porque você tem que lidar com várias questões. Desenvolvimento econômico, a questão tributária, a questão ambiental, a questão da saúde, da educação, as finanças do Estado, planejamento. Ou seja, são inúmeros os setores da economia que têm interesses que passam pelo Poder Legislativo. Eu estou lá na Comissão de Constituição e Justiça, a gente analisa uma média de 30 projetos por reunião semanal. Então eu tenho que dar parecer em uma parte desses projetos, tenho que votar os outros projetos. Vou te dar um exemplo, a Assembleia acabou de aprovar uma lei que alterou um inciso da lei de criação do INDEA, que na minha leitura traz um prejuízo enorme para o Estado. E quando essa lei chegou, ela foi aprovada muito rapidamente, nós não tivemos tempo para nos debruçar sobre ela, e quando ela foi votada, eu mesmo não captei o tamanho do impacto que ela produziria sendo aprovada. Votei contra, mas não tive a oportunidade de fazer o debate que deveria ser feito sobre esse tema. Então, assim, eu quero me dedicar ao mandato de deputado estadual e, assim como em 2012, eu fui um nome novo que se apresentou para disputar a Prefeitura de Cuiabá, eu tenho certeza, nós temos condições de encontrar bons nomes para nos representar na disputa da Prefeitura aqui em Cuiabá no ano que vem. Qual a avaliação que o senhor faz da atual administração de Cuiabá? De Cuiabá? Cuiabá, desde o próprio governo Mauro Mendes, houve uma mudança, ainda na gestão Galindo, no sistema tributário do município, que permitiu ao município ter mais fôlego para poder cumprir a sua tarefa. Então, determinadas áreas acontecem com qualidade, cuidado com as ruas, o trânsito, mas outras áreas que são estruturais, os problemas persistem ao longo da última década, pelo menos sem solução. A saúde é um exemplo disso.
Certo, deputado, muito obrigada pela sua vinda aqui no programa Notícias de Frente. Eu é que agradeço de coração, tentei encurtar a resposta aqui, mas assim, a atual administração é uma administração razoável, poderia ser bem melhor do que é, e eu acredito que há condições de construir um ambiente para isso. Certo, obrigada, deputado. Professor, muito obrigada. Lúcio, muito obrigada. Obrigada a você, você fica agora com o Jornal da Manhã.